Senhor, afaste-se do portão. O seu nome não está na lista. A frase foi dita sem raiva, sem grito, sem escândalo. Justamente por isso, doeu mais. Soou definitiva, como um carimbo invisível sendo pressionado contra o peito de Roberto Carlos, ali mesmo, diante do portão monumental da mansão iluminada. Ele piscou 2 vezes, não por não ter entendido, mas porque por um segundo achou que o vento quente da noite carioca tivesse trazido aquela frase de algum outro lugar, de algum outro tempo da vida. Como assim? Não está na lista? Perguntou com calma, a voz baixa, quase educada demais para a situação. O segurança, alto, ombros largos, terno preto impecável apesar do calor, nem chegou a encará-lo direito. Os olhos passaram rápido pela camisa simples de algodão, já um pouco desbotada, pelo jeans gasto nos joelhos, pelo sapato confortável que não combinava em nada com os carros importados estacionados atrás do portão. É uma festa privada. Só entra quem foi confirmado. Eu fui convidado, respondeu Roberto, sem levantar o tom. Talvez tenha havido algum engano. O segurança soltou um sorriso curto, desses que não chegam aos olhos. Engano acontece quando o nome está aqui e a pessoa não chega. O seu nome nem aparece. Atrás deles, a música pulsava. Um samba elegante misturado com batidas modernas escapava pelas paredes da mansão. Risadas, o tilintar de taças, flashes ocasionais de câmeras de celular. O mundo lá dentro girava em outro ritmo, distante apenas por alguns metros, mas separado por algo muito maior que um portão de ferro. Roberto segurava uma pequena sacola de papel pardo. Nada chamativo. Nada caro à primeira vista. Dentro, um objeto simples, antigo, carregado de memórias que só 2 pessoas no mundo entenderiam completamente. Ele ajustou a alça da sacola na mão, mais por hábito do que por necessidade. Talvez você possa verificar de novo, disse ele. O anfitrião está esperando por mim. O segurança finalmente ergueu o olhar. Agora havia algo diferente ali, não exatamente irritação, mas incredulidade. O senhor sabe onde está? Sei. E sabe de quem é essa casa? Roberto assentiu com um leve movimento de cabeça. Sei. O homem respirou fundo, como quem já tinha ouvido histórias demais naquela mesma noite. Então o senhor também sabe que não é qualquer um que entra aqui dizendo fui convidado. Eu não disse qualquer um, respondeu Roberto, com um meio sorriso cansado. Disse que fui convidado. 2 convidados passaram pelo portão naquele instante. Um casal elegante, roupas claras, perfumes caros. A mulher lançou um olhar rápido para Roberto, avaliando da cabeça aos pés antes de desviar o rosto. O homem nem isso fez. Para eles, Roberto não existia. O portão se fechou novamente com um som metálico seco. O segurança cruzou os braços. Olha, meu amigo, eu estou trabalhando. Se o senhor quiser insistir, pode aguardar ali do lado. Mas entrar, hoje, não vai. Meu amigo. Roberto quase sorriu de novo. Aquela expressão, dita daquele jeito, carregava uma distância maior que um insulto direto. Ele poderia ter dito quem era. Bastava uma frase. Um nome. Um passado inteiro resumido em 2 palavras que o mundo conhecia. Mas não disse. Porque, no fundo, ele conhecia bem aquele momento. Ficou ali, alguns segundos em silêncio. O vento trouxe o cheiro do jardim bem cuidado da mansão, misturado ao aroma de comida sofisticada. Um cheiro que lembrava sucesso, celebração, vitória. Roberto olhou para o portão fechado como quem olha para uma porta que já havia encontrado antes, em outra vida. Tudo bem, disse por fim. Eu espero. O segurança arqueou a sobrancelha, surpreso pela ausência de discussão. Como quiser. Roberto deu alguns passos para o lado, parando sob a luz amarelada de um poste. Encostou-se discretamente no muro, mantendo a sacola junto ao corpo. De lá, conseguia ver parte do jardim interno através das grades. Pessoas bem vestidas, risadas soltas, uma felicidade que parecia natural demais para ser questionada. E, de repente, sem aviso, uma lembrança antiga atravessou sua mente como um chute forte, daqueles que não pedem licença. Ele tinha 12 anos. Estava diante de um clube pequeno, cercado por um portão muito menos imponente do que aquele. Usava uma camisa larga demais para o seu corpo magro, chuteiras velhas emprestadas por um primo. Um funcionário olhou de cima a baixo e disse algo parecido. Garoto, aqui não é lugar para você. Naquela época, ele também não discutiu. Apenas virou o rosto, engoliu seco e foi embora. Não porque concordasse,
Mas por que aprenderá cedo que discutir com quem já decidiu não ouvir só machuca mais? A música dentro da mansão aumentou de volume. Alguém aplaudiu. Talvez um brinde estivesse sendo feito. Roberto respirou fundo, tentando afastar o passado, mas o passado tinha esse hábito irritante de aparecer justamente quando alguém era reduzido à aparência. Ele tirou o celular do bolso, olhou a tela. Nenhuma mensagem nova. Nenhuma chamada perdida. Guardou de novo. Ele deve estar ocupado, pensou. E, em algum lugar da mansão, estava mesmo. Dentro do salão principal, cercado por amigos, empresários, ex-jogadores, músicos e convidados ilustres, o anfitrião sorria, cumprimentava, abraçava. A casa estava cheia, viva, pulsante. Tudo havia sido pensado nos mínimos detalhes. Mas, entre um aperto de mão e outro, uma sensação estranha insistia em incomodá-lo. Algo faltava. Alguém faltava. Você parece distraído, comentou um amigo próximo, entregando-lhe uma taça. Talvez eu esteja, respondeu ele, olhando ao redor, como se procurasse um rosto específico. Do lado de fora, Roberto continuava esperando. Um segundo segurança aproximou-se do primeiro e cochichou algo. Ambos olharam rapidamente para Roberto, depois desviaram o olhar. O primeiro balançou a cabeça negativamente, como quem diz não. Está tudo certo? Perguntou o segundo. Mais um querendo entrar sem convite, respondeu o primeiro, em tom baixo. Roberto ouviu. Não porque estivesse bisbilhotando, mas porque a noite estava silenciosa demais naquele trecho do muro. Ele fechou os olhos por um instante. Não sentia raiva. Sentia algo mais antigo, mais profundo. Uma mistura de cansaço e lucidez. Aquela era a prova silenciosa de algo que ele sempre soubera. O mundo muda, os palcos aumentam, os aplausos crescem, mas o julgamento pelo exterior continua o mesmo. Um carro de luxo estacionou próximo. Dele saiu um homem jovem, terno claro, relógio caro. O segurança imediatamente abriu o portão. Boa noite, senhor. Boa noite. O homem entrou sem obstáculos. O portão se fechou de novo. Roberto observou a cena com atenção, como quem assiste a um filme que já conhece o final. Ele pensou em ir embora. Pensou seriamente nisso. Entregar o presente outro dia. Mandar uma mensagem curta, explicar que não conseguiu entrar. Seria fácil. Ninguém saberia. Ninguém julgaria. Mas algo manteve ali. Talvez fosse orgulho. Talvez fosse respeito. Talvez fosse apenas a estranha convicção de que algumas histórias precisam ser vividas até o fim, mesmo quando começam mal. Ele ajustou a postura, respirou fundo e permaneceu. Do outro lado do portão, sem saber, a festa seguia incompleta. E aquela noite, que deveria ser apenas mais uma celebração luxuosa, já havia começado a se transformar em algo que ninguém ali dentro imaginava. Algo que não se comprava, não se planejava, não se vestia. Algo que começava, justamente, do lado de fora. Ele ainda está aí? Perguntou o segundo segurança, lançando um olhar rápido em direção ao homem encostado no muro, sob a luz do poste. Está. Faz quase 20 minutos. Respondeu o primeiro, ajeitando o ponto eletrônico no ouvido. Não cria problema, não insiste. Só fica ali. Roberto Carlos ouviu novamente. Não por curiosidade, mas porque, quando se é colocado à margem, o silêncio vira um amplificador cruel. Cada palavra chega mais nítida, mais pesada. Ele desviou o olhar, fingindo observar o céu escuro sem estrelas, enquanto a música da mansão continuava pulsando como um coração alheio. O vento da noite trouxe gargalhadas. Um brinde foi feito lá dentro. Alguém gritou algo animado, talvez uma piada. O contraste era quase irônico demais para ser ignorado. Roberto apoiou melhor as costas no muro e deixou o corpo relaxar. Não havia pressa. Não havia urgência. O tempo, naquele momento, parecia caminhar apenas para dentro da mansão, não para fora. Ele pensou novamente na sacola de papel pardo. Passou o polegar pela dobra amassada da alça, lembrando-se de quando a tinha preparado. Não havia comprado nada em loja de luxo, não havia etiqueta famosa, não havia valor monetário capaz de impressionar alguém naquela festa. Ainda assim, para ele, aquele era um dos presentes mais importantes que já tinha carregado. Um objeto simples, marcado pelo tempo, guardado durante anos como se fosse um pedaço congelado da juventude. Algo que não fazia sentido algum para quem não tivesse vivido o mesmo caminho. Ali, do lado de fora, aquele presente parecia deslocado. Assim como ele.
Um grupo de convidados saiu rapidamente para o jardim, indo alto, tirando fotos. Um deles, um homem de camisa branca impecável, apontou discretamente para Roberto e murmurou algo no ouvido de outro. Ambos riram, sem sequer tentar disfarçar. Roberto não reagiu. Não baixou a cabeça, mas também não encarou. Apenas respirou fundo, sentindo algo familiar se espalhar pelo peito. Aquela sensação antiga de estar sendo observado como um erro fora do lugar. Ele já tinha sentido aquilo antes. Muitas vezes. Quando jovem, em treinos onde olhares desconfiados acompanhavam cada toque na bola. Em restaurantes caros, anos depois, quando entrava sem ostentação e percebia o atendimento mudar. Em reuniões onde sua aparência simples contrastava com ternos caros e discursos ensaiados. A diferença agora era que ele já não precisava provar nada a ninguém. E, mesmo assim, o mundo insistia em testar sua paciência. Você acha que ele é o quê? Cochichou o segundo segurança. Sei lá. Tem cara de quem quer aparecer. Ou pedir alguma coisa. Nem parece entender onde está. Roberto fechou os olhos por um instante. Aquela última frase ecoou mais forte do que deveria. Nem parece entender onde está. Ele entendeu perfeitamente onde estava. Entendeu o ambiente, a lógica, as regras invisíveis. Entendeu que ali, mais do que convite, havia um código silencioso. Roupas, postura, aparência, sinais claros de pertencimento. E ele, naquela noite, tinha decidido não usar nenhum deles. Não por desafio. Não por provocação. Mas porque, para ele, estar ali daquele jeito fazia sentido. Ele vinha como sempre fora. Sem máscara. Sem fantasia. Dentro da mansão, o anfitrião continuava circulando entre os convidados. Abraçava antigos companheiros, conversava com empresários, sorria para câmeras. Mas, de tempos em tempos, seus olhos percorriam o salão com uma inquietação crescente. Você viu o Roberto? Perguntou, casualmente, a um amigo próximo. Ainda não. Achei que ele chegaria mais tarde. Ele disse que viria cedo. O anfitrião franziu levemente a testa, mas logo alguém o puxou para outra conversa. A música aumentou. Uma nova garrafa foi aberta. O momento passou, ou pelo menos pareceu passar. Do lado de fora, um jovem funcionário da casa cruzou o jardim apressado, levando bandejas vazias. Ao passar pelo portão, seus olhos pousaram rapidamente em Roberto. Ele diminuiu o passo, observando melhor aquele homem de postura tranquila, olhar sereno, completamente fora do clima da festa, mas estranhamente à vontade consigo mesmo. O jovem sentiu um aperto no peito sem saber explicar por quê. Havia algo familiar ali. Algo que lembrava tardes quentes, uma televisão velha ligada, seu pai vibrando com um chute impossível que parecia desafiar a física. Ele continuou andando, mas a imagem não saiu da cabeça. Enquanto isso, Roberto se afastou alguns passos do muro e caminhou lentamente até o portão, mantendo uma distância respeitosa. Não para insistir, mas para observar mais uma vez o interior da festa. As luzes refletiam na piscina. Pessoas conversavam animadas, completamente alheias ao pequeno drama silencioso que acontecia do lado de fora. Aquilo não o entristecia. O que o incomodava era outra coisa: a facilidade com que se cria uma fronteira entre nós e eles. Ele pensou em quantas vezes já tinha atravessado fronteiras muito maiores do que aquela. Pensou na estrada longa, no suor, nas dores, nos sacrifícios invisíveis. E, ainda assim, ali estava ele, parado diante de um portão, sendo reduzido a uma suposição. O primeiro segurança pigarreou, claramente desconfortável com a presença prolongada. Olha, senhor, começou, tentando soar menos ríspido. Não é nada pessoal. Roberto assentiu. Eu sei. Mas o pessoal lá dentro é exigente. A gente precisa seguir protocolo. Entendo. A resposta simples pareceu desarmar o segurança por um instante. Ele esperava discussão, resistência, talvez até uma tentativa de intimidação. Não aquela calma quase desconcertante. O senhor não quer ligar para alguém? Sugeriu, mais por educação do que por real intenção de ajudar. Roberto sorriu de leve. Prefiro não interromper. O segurança deu de ombros e voltou à sua posição. Minutos se passaram. Talvez mais. O tempo parecia se diluir naquela espera sem testemunhas. Roberto apoiou um pé no outro, alongando discretamente a perna, como fazia antes dos jogos. Um hábito antigo, automático. Seu corpo ainda carregava memórias que não se apagavam.
Dentro da mansão, alguém chamou a atenção do anfitrião novamente. Está tudo incrível, cara. Você superou todas as festas anteriores. Obrigado, respondeu ele, mas o sorriso não era completo. A inquietação persistia. Ele olhou o celular discretamente. Nenhuma mensagem de Roberto. Aquilo não fazia sentido. Eles se conheciam há tempo demais para desencontros silenciosos. Com licença um segundo, disse, afastando-se do grupo. Caminhou em direção a uma área mais tranquila do jardim, perto da entrada. De longe, avistou os seguranças no portão. Algo naquela cena chamou sua atenção. Um detalhe fora do lugar. Do lado de fora, sob a luz do poste, havia um homem parado com tranquilidade excessiva para alguém que não deveria estar ali. O anfitrião estreitou os olhos, tentando identificar o rosto à distância. O coração deu um leve salto, ainda sem certeza. Enquanto isso, Roberto sentiu um arrepio leve percorrer a espinha. Não por medo, mas por aquela intuição estranha que precede momentos importantes. Ele levantou o olhar na mesma direção. Por um segundo, seus olhos se cruzaram com alguém do outro lado do portão. Ainda não havia reconhecimento pleno, apenas uma sensação de proximidade, como quando duas histórias longas estão prestes a se reencontrar. A música continuava tocando. As risadas seguiam. Mas algo, finalmente, começava a se deslocar. Aquela noite, que até então parecia apenas um episódio de constrangimento silencioso, estava prestes a ganhar um novo peso, um novo significado. E, sem saber, todos ali, os convidados, os seguranças, o anfitrião, estavam prestes a aprender que algumas presenças não precisam de lista. Só de verdade. Espera, abre o portão. A ordem não foi dita em tom alto, nem precisava. Foi pronunciada com uma firmeza que atravessou o jardim, superou a música, silenciou conversas próximas e fez o segurança mais próximo se virar imediatamente, quase por reflexo. O anfitrião caminhava rápido, deixando para trás convidados confusos, taças suspensas no ar, sorrisos congelados. A cada passo, a certeza crescia, pesada e clara demais para ser ignorada. Não era dúvida. Era reconhecimento tardio. Roberto Carlos, do lado de fora, percebeu o movimento antes mesmo de entender quem vinha. Algo na forma como as pessoas começaram a olhar, na súbita mudança de energia, denunciava que o equilíbrio daquela noite tinha sido quebrado. O primeiro segurança levou a mão ao ponto eletrônico, nervoso. Doutor, aconteceu alguma coisa? Aconteceu, respondeu o anfitrião, sem diminuir o passo. E já demorou demais. Quando chegou perto do portão, parou por um instante. A distância agora era mínima. Não havia grades suficientes para esconder aquele rosto, aquela postura, aquela calma que nenhum tempo havia conseguido apagar. Roberto, disse, a voz falhando por um segundo. O nome atravessou o ar como um golpe seco. O segurança olhou para Roberto de novo. Mas agora era diferente. O rosto que antes parecia comum, quase invisível, ganhou contornos inesperados. Os olhos, antes julgadores, agora buscavam desesperadamente sinais que confirmassem o que o ouvido tinha acabado de registrar. Roberto sorriu. Um sorriso pequeno, contido, mais triste do que vitorioso. Boa noite, respondeu. Eu disse que vinha cedo. O silêncio se espalhou como uma onda. A música, ainda tocando ao fundo, parecia fora de lugar, inadequada. Alguns convidados se aproximaram discretamente, curiosos, atraídos pela tensão que se formava perto da entrada. O anfitrião respirou fundo e, num gesto rápido, puxou Roberto para um abraço forte, daqueles que dispensam explicação. Um abraço longo demais para ser protocolar, sincero demais para ser ignorado. Me perdoa, murmurou, sem se importar com quem ouvia. Eu não sabia que você estava aqui fora. Roberto retribuiu o abraço com naturalidade. Eu sei, respondeu. Você estava ocupado. O portão foi aberto às pressas. O som metálico ecoou alto demais, como se denunciasse o erro cometido minutos antes. O primeiro segurança deu um passo atrás, o rosto pálido, o corpo rígido. Senhor, eu... Não, interrompeu o anfitrião, erguendo a mão. Agora escuta. Ele se virou para os convidados que se acumulavam próximos à entrada. Esse homem que vocês viram do lado de fora. Começou, a voz firme. É um dos maiores jogadores que este país já teve. Mas, mais do que isso, é meu irmão. Alguns murmúrios atravessaram o grupo. Celulares surgiram discretamente. Alguém sussurrou um nome, outro confirmou.
A ficha começava a cair, pesada demais para ser ignorada. O anfitrião voltou-se para os seguranças. Vocês fizeram o trabalho de vocês, disse, escolhendo as palavras com cuidado. Mas erraram no julgamento. E esse erro não é pequeno. O primeiro segurança engoliu seco. Eu não reconheci. Exatamente, respondeu o anfitrião. Esse é o problema. Roberto observava em silêncio. Não havia satisfação em seu olhar. Não havia desejo de revanche. Apenas uma tranquilidade quase pedagógica, como quem entende que aquele momento não era sobre ele. Não é sobre reconhecer um rosto famoso, disse Roberto, finalmente, quebrando o silêncio. Sua voz não era alta, mas todos ouviram. É sobre respeitar quem está diante de você, mesmo quando você não sabe quem ele é. O impacto foi imediato. Alguns convidados desviaram o olhar. Outros se remexeram, desconfortáveis. Aquelas palavras não acusavam ninguém diretamente, e talvez por isso atingissem a todos. O anfitrião assentiu lentamente. Ele podia ter ido embora, continuou Roberto. Podia ter ligado, podia ter se anunciado. Mas preferiu ficar. Não por orgulho, por princípio. O jovem funcionário que antes carregava bandejas estava agora parado alguns metros atrás, os olhos arregalados, a respiração curta. Ele reconhecia aquele rosto desde criança. E, ainda assim, fora o único que tinha sentido algo diferente antes mesmo de entender. O anfitrião virou-se para ele. Qual é o seu nome? Lucas, respondeu o jovem, nervoso. Foi você quem me alertou, não foi? Lucas assentiu. Meu pai. Começou, a voz tremendo. Meu pai era muito fã. Eu vi o senhor lá fora e não parecia certo. Roberto caminhou até ele e colocou a mão em seu ombro. Obrigado, disse apenas. O gesto simples desarmou o jovem completamente. O anfitrião respirou fundo e voltou-se para os convidados. A festa continua, disse. Mas antes, eu preciso dizer uma coisa. Ele olhou para Roberto, buscando permissão silenciosa. Roberto assentiu de leve. Nós vivemos cercados por muros invisíveis, começou o anfitrião. Muros feitos de aparência, status, roupa, postura. Hoje, eu convidei muita gente importante, mas quase deixei do lado de fora alguém essencial. Um silêncio respeitoso se instalou. E isso não é aceitável. Ele se virou novamente para os seguranças. Vocês não estão sendo demitidos, disse, antecipando o medo estampado nos rostos. Mas precisam aprender. Todos nós precisamos. O primeiro segurança baixou a cabeça, aliviado e envergonhado ao mesmo tempo. Roberto aproximou-se dele. Você não fez por mal, disse. Mas da próxima vez, lembre-se, ninguém carrega a própria história na roupa. O homem assentiu, incapaz de responder. O anfitrião então pegou a sacola de papel pardo das mãos de Roberto. Posso? Claro. Ele abriu com cuidado e, ao ver o conteúdo, seus olhos se encheram d'água. Um objeto antigo, simples, marcado pelo tempo. Algo que ninguém ali entenderia sem contexto. Você guardou isso? Sussurrou. Guardei, respondeu Roberto. Porque algumas coisas não se substituem. O anfitrião fechou a sacola com cuidado, como quem segura algo sagrado. Entra comigo, disse. Mas entra como você está. Não muda nada. Roberto sorriu. Eu nunca mudei, respondeu. E juntos, caminharam para dentro da mansão. Os convidados abriram espaço. Alguns aplaudiram timidamente, outros permaneceram em silêncio, absorvendo o peso do que tinham acabado de testemunhar. A música recomeçou, mas agora parecia diferente. Menos ostentação, mais humanidade. O portão permaneceu aberto. Não por descuido, mas como um lembrete silencioso de que, naquela noite, algo muito maior do que uma festa tinha acontecido. E ninguém ali sairia exatamente igual a como entrou. A música voltou a ocupar o espaço da casa, mas não era mais a mesma. Continuava elegante, bem escolhida, perfeitamente ajustada ao ambiente, e ainda assim, havia algo diferente no ar, como se cada nota carregasse agora um peso invisível. Não era culpa do som. Era consciência. Roberto entrou na mansão sem alterar um detalhe da própria aparência. A camisa simples, o jeans gasto, os sapatos confortáveis. Nada mudou. E, curiosamente, tudo mudou. Os convidados abriram passagem em silêncio respeitoso. Alguns sorriram de forma constrangida, outros desviaram o olhar. Havia quem quisesse se aproximar, dizer algo inteligente,
fazer um comentário espirituoso para aliviar o clima. Mas nenhuma palavra parecia adequada. Aquela não era mais uma noite de frases vazias. O anfitrião caminhava ao lado de Roberto, não à frente, não atrás. Ao lado. Como se quisesse deixar claro, sem discursos, que ali não havia hierarquia. Quer beber alguma coisa? Perguntou, baixo. A água está ótimo, respondeu Roberto. O pedido simples causou um pequeno curto-circuito interno no anfitrião. Água. Em meio a vinhos raros, drinks elaborados, champanhês caríssimos. Ele sorriu e fez um sinal para um funcionário. Água, por favor. O funcionário assentiu com rapidez e, antes de sair, lançou um olhar rápido para Roberto, um olhar diferente dos outros. Havia ali algo parecido com respeito genuíno, não aprendido em treinamentos. Eles se sentaram em uma área mais tranquila do jardim, longe da piscina, longe das câmeras. A festa continuava, mas agora parecia um pano de fundo distante, quase irrelevante. Eu devia ter ido até o portão antes, disse o anfitrião, quebrando o silêncio. Eu devia ter prestado mais atenção. Roberto apoiou os cotovelos nos joelhos e entrelaçou os dedos, olhando para o chão de pedra clara. Você não errou por não ir, respondeu. Errou por achar que precisava ir só quando algo parece importante. O anfitrião respirou fundo. Dói ouvir isso. Era para doer, disse Roberto, com suavidade. A água chegou. Roberto agradeceu com um gesto de cabeça. Bebeu um gole pequeno, como quem saboreia mais do que o líquido, saboreia o momento. Sabe o que mais me incomodou lá fora? Perguntou ele, depois de alguns segundos. O quê? Não foi ser barrado. Já vivi isso antes. Então foi o quê? Foi perceber que ninguém ali dentro se perguntaria se aquilo era justo. Porque parecia normal. O anfitrião fechou os olhos por um instante. Aquela frase atravessou defesas, discursos internos, justificativas silenciosas. A gente se acostuma, murmurou. Exatamente. Do outro lado do jardim, alguns convidados cochichavam. A curiosidade agora era misturada com vergonha. A história já tinha se espalhado, ainda que sem detalhes completos. Cada um preenchia as lacunas com seus próprios medos. Roberto observava tudo com um distanciamento sereno. Ele não estava ali para ensinar lições, mas sabia que algumas se ensinavam sozinhas. O jovem funcionário, Lucas, aproximou-se timidamente. Com licença. Claro, disse Roberto, sorrindo. Lucas segurava a sacola de papel pardo, agora fechada com cuidado. O senhor esqueceu isso na entrada. Roberto pegou a sacola, mas não a abriu. Obrigado, Lucas. O jovem hesitou. Posso dizer uma coisa? Pode. Meu pai sempre dizia que os maiores ídolos eram aqueles que não precisavam lembrar ninguém de quem eram. Seu pai é um homem sábio, respondeu Roberto. Lucas sorriu, aliviado, e se afastou. O anfitrião acompanhou a cena com atenção. Você percebe como é curioso? Disse. Quem menos tinha a obrigação de enxergar, enxergou. Roberto assentiu. Porque ele não estava procurando status. Estava procurando coerência. O anfitrião ficou em silêncio por um longo momento. Depois, levantou-se. Eu preciso fazer algo, disse. E não é por você. É por mim. Caminhou até o centro do jardim. Bateu levemente uma colher na taça. O som chamou atenção suficiente. A música foi diminuída. Conversas cessaram aos poucos. Pessoal, começou. Antes de continuarmos, eu preciso falar. Os olhares se voltaram para ele. Alguns curiosos, outros apreensivos. Essa festa foi pensada para celebrar sucesso, amizade, trajetória. Mas eu esqueci de algo essencial: coerência entre o que celebramos e o que praticamos. Alguns se remexeram. Hoje, alguém muito importante para mim ficou do lado de fora. Não por falta de convite, mas por excesso de julgamento. Ele respirou fundo. Isso não é um ataque aos seguranças. Eles cumpriram um papel. O erro foi nosso, meu, principalmente, por criar um ambiente onde a aparência virou critério silencioso de valor. O silêncio agora era absoluto. Se alguém aqui se sentiu desconfortável com o que aconteceu, ótimo. Desconforto é o primeiro passo para a mudança. Ele não citou nomes. Não precisou. Roberto observava de longe, sem expressão de triunfo. Aquilo não era sobre ele. Era sobre todos. O anfitrião voltou para perto dele. Obrigado por não ter ido embora, disse, quase em confissão.
Se eu tivesse ido, respondeu Roberto, vocês teriam continuado a festa. Mas não teriam aprendido nada. A frase não soou dura. Soou verdadeira. A noite avançou de forma diferente. Roberto não foi o centro das atenções. Não quis ser. Sentou-se com os cozinheiros, ouviu histórias dos seguranças, conversou com funcionários que raramente tinham voz. Riu, contou causos antigos, ouviu mais do que falou. Alguns convidados se aproximaram, um a um, pedindo desculpas indiretas, tentando justificar olhares, atitudes. Roberto respondeu a todos com educação tranquila, sem constrangê-los ainda mais. Não levem isso como culpa, dizia. Levem como ajuste. Pouco antes de ir embora, já madrugada alta, Roberto levantou-se discretamente. Pegou a sacola de papel pardo, colocou-a sob o braço. O anfitrião o acompanhou até o portão. Vai sem entrar no carro de ninguém? Vou caminhar um pouco, respondeu Roberto. Gosto de sentir a cidade à noite. O portão se abriu, desta vez sem questionamento, sem lista, sem hesitação. Roberto deu alguns passos para fora e parou. Sabe o que mais importa nessa história? Perguntou. O quê? Que da próxima vez, alguém como eu nem precise viver isso para que a porta se abra. O anfitrião assentiu, emocionado. Roberto seguiu pela rua iluminada, a silhueta simples se afastando aos poucos. O portão permaneceu aberto atrás dele. Não para que todos vissem, mas para que ninguém esquecesse. E, naquela noite, entre música, luxo e silêncio aprendido, uma verdade simples ficou no ar, pairando sobre todos que ficaram. O valor de um homem não anuncia a própria chegada. Ele se revela quando ninguém está olhando.